E hoje, ao amanhecer, o Senhor me trouxe forte um desejo de compartilhar com vocês sobre a história, sobre a vida de Josué. Louvado seja Deus. Por isso, abra sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 24. Nós vamos aprender algumas lições com Josué. Aleluias. Josué, capítulo 24. O livro de Josué está ali no comecinho da Bíblia. Logo depois do Pentateuco, dos 5 primeiros livros, você já vai encontrar o livro de Josué. Amém? Josué, capítulo 24 e o versículo 15. Estamos retornando de um feriado aqui no Japão, de alguns dias. Para uns foi curto, para outros foi um pouco mais longo, mas foram um dia de descanso. Deus é bom. Versículo 15 diz a palavra de Deus: mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviram além do Eufrates? Ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Aleluias. Quanto a mim, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Pai, eu oro para que esta palavra, Senhor, que não vem do meu coração, Senhor, mas vem do teu coração, Senhor. Pai, que foi revelada, Senhor, a Deus para esta manhã, Senhor. Deus, que ela venha falar com cada um de nós, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, fale conosco de uma maneira especial, de uma maneira particular, personalizada. Abre o nosso entendimento, Senhor, e faz essa palavra gerar vida dentro de nós, meu Pai. Eu declaro, Senhor, uma nova porção de fé sendo liberada, Senhor, para todos aqueles que estão ouvindo este evangelho, Senhor. Esta palavra, Senhor, que é tua. Fala conosco para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Essa declaração, ela é tema de campanha, é tema de congresso, é tema de conferências. Há muito tempo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma declaração feita através de um homem chamado Josué. Um homem que na sua história, você não vê Josué recuando, você não vê Josué titubeando entre dois pensamentos. Nesse momento ele está muito firmado em Deus. Ele disse para a nação, nesse relato aqui, no último capítulo de Josué, já é praticamente o final da sua vida. E quando ele estava já quase entrando na eternidade, preparando o povo para se despedir, ele chama toda a liderança de Israel. Ele chama os líderes, os homens mais importantes ali da nação de Israel, e ele faz uma assembleia solene. E ele começa então a perguntar para eles o que eles estavam propondo em seu coração. Você vê que, por mais duro que parece ser viver no Antigo Testamento, por mais rígido que parece ser a vida com Deus desde o Antigo Testamento, Deus ele sempre deixou as portas abertas para o homem, para que ele pudesse entrar ou sair a hora que ele quisesse. E Josué, ele expressa para esses líderes um direito de escolher a quem eles desejavam servir. Queridos, servir a Deus é uma opção, é um privilégio, mas é algo que você precisa se posicionar. Ele disse para essa nação: se vocês querem servir os deuses do Egito, se vocês querem servir os deuses dos seus antepassados que
que estavam ali no rio Eufrates, ali, além do rio Eufrates, vocês podem servir, vocês podem ficar à vontade para fazer o que vocês quiserem. E ele se posiciona e diz: mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não é forte isso? Não é impactante esse posicionamento de fé? Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Irmãos, e quando nós olhamos para esse relato aqui, como eu disse, nós estamos vendo o final de uma vida em um posicionamento de fé. E Deus tem me levado durante esses meses a entender que tudo aquilo que está na palavra de Deus, sabe, as proezas do Senhor, os milagres que foram feitos pelo Senhor, as manifestações da presença, da glória de Deus no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na igreja primitiva, tudo isso é acessível a nós, tudo isso é possível ainda na nossa geração. E a gente começa a se questionar, tá bom, se tudo isso é acessível, se tudo isso é possível, se é possível viver a glória do Senhor como a igreja primitiva vivia, se é possível provar os milagres de Deus como a igreja primitiva provava, por que não está acontecendo isso em nossa geração? Porque parece que a frieza ela está dominando o povo de Deus, porque parece que os milagres se cessaram. E a resposta é que nós queremos viver o que esses homens viveram no Antigo Testamento, no Novo Testamento, no nível de glória, no nível de milagres, mas nós não queremos ter o comprometimento que eles tiveram. Para nós experimentarmos isto, nós precisamos ter um nível alto de comprometimento. Certo? Se eu quero viver os milagres que a igreja primitiva vivia, eu preciso aprender a viver como a igreja primitiva vivia. Porque você percebe que primeiro eles tinham um comportamento especial, eles tinham um estilo de vida especial, e depois então os milagres iam acontecendo como se de maneira automática. A maneira deles viver, eles exalavam, eles derramavam Jesus por onde passavam, porque aquilo não era um mover que Deus trazia e impactava o coração deles, não, era algo que já estava sendo vivido dentro deles, e a partir deles então começava a derramar algo do céu, algo sobrenatural. Com Josué aconteceu a mesma coisa. Nós vemos aqui no capítulo 24 um posicionamento de fé, mas isso, queridos, não aconteceu do dia para a noite. Isso foi decisões. Eu não sei se você sabe, e se você não sabe, eu quero te ensinar nesta manhã, ou se você já sabe, eu quero fazer você lembrar nesta manhã, que Josué, ele sucedeu Moisés. Ele foi um homem que começou a andar com um dos maiores líderes de Israel. Irmãos, e pensa num cara que era fominha pela presença de Deus. Ele não tinha o mesmo direito que Moisés tinha, não é? No Antigo Testamento, o liberar da glória, da presença de Deus sobre a vida das pessoas, era algo que era escolhido para alguns apenas. Alguns eram privilegiados. No caso, um desses era Moisés, que tinha um baita privilégio de subir ao monte, ver o monte fumegar, sabe, de estar na presença do Senhor, de ver a glória de Deus, de ver a glória do Senhor passando. E Josué, ele participava em parte disso, e ele sempre desejando ter mais. Você percebe que ali quando eles estavam caminhando para a terra prometida, no deserto, eles eram guiados por uma coluna de fogo e uma nuvem. A coluna de fogo durante a noite e uma nuvem durante o dia. E quando essa coluna de fogo, essa nuvem parava, o acampamento dos israelitas paravam. E eles acampavam naquele lugar. Então tinha lugar que eles ficavam 3 dias, tinha lugar que eles ficavam 1 semana, 1 mês. Quando Deus percebia que o povo já estava exausto, que estava cansado, então Deus ordenava que essa nuvem e que essa coluna de fogo ela parassem. Então o pessoal armava acampamento naquele lugar.
E no acampamento que eles armavam também uma tenda, que era chamada tenda do encontro, um pouquinho fora do acampamento, que era o lugar onde Moisés ia encontrar a Deus. Queridos, e todas as vezes que Moisés ele ia para aquela tenda, Josué ia com ele. Josué não podia entrar naquele lugar, mas ele ficava plantado na porta da tenda, só observando, só vendo o que estava acontecendo. Deus começou a ver um desejo no coração de Josué. Deus começou a ver uma fome no coração de Josué. Eu me recordo que logo quando nós começamos a caminhar com Cristo, o Brasil estava vivendo um avivamento sobrenatural, um derramar de Deus, no ano 2000, 2001. E eu me recordo que quando um pastor, que para mim, eu já dei vários exemplos aqui da vida dele, é muito usado pelo Senhor. Eu lembro de uma mensagem que ele ministrou lá na igreja que nós congregávamos, e depois, no final do culto, ele saiu para orar pelas pessoas, sabe? E era tanta unção, tanta graça, que quando ele colocava a mão sobre a cabeça das pessoas, irmãos, as pessoas elas recebiam um derramar da glória de Deus tão sobrenatural. E quando ele desceu do altar, eu já comecei a seguir ele. E ele vinha orar pela pessoa, eu ficava atrás, assim, intercedendo, né? E auxiliando, segurando a pessoa que ele estava orando, se precisasse, porque o poder de Deus naquele tempo era derramado de maneira sobrenatural. E eu lembro que ele orava, ele estava com as mãos orando sobre as pessoas, e de repente ele olhava nos meus olhos, e ele ficava me encarando, sabe, me olhando assim. E ele percebia que havia fome de Deus em minha vida. Quando Deus ele percebe que a fome de Deus no coração humano, irmãos, Deus começa a te preparar para um nível maior. Amém? Bom, Josué, o nome dele não era Josué. Você sabia que Deus ele muda o nome, né? Deus ele mudou o nome de algumas pessoas. Josué, o seu nome era Oséias. Amém? Você vai ver isso no livro de Êxodo, ali você encontra esse relato. A palavra Oséias significa salvação. E quando Moisés chama Josué para se tornar um discípulo dele, para andar junto dele, para ser o seu auxiliar, então Moisés começa a chamar Oséias de Josué. Oséias é salvação e Josué é Deus é a salvação. Então o significado do nome Josué é Deus é a salvação. Moisés olha para Josué, para Oséias e fala assim: não é apenas salvação, não basta ser salvo. Você precisa entender que a salvação vem de Deus. Então ali Moisés começa a implantar no coração de Josué que o centro da vida dele precisa ser conduzido em torno de Deus. A fidelidade desse homem, que foi uma vida devotada ali a Moisés, irmãos, pode ter certeza, a fidelidade dele começou porque ele estava querendo agradar a Deus. É muito comum quando você começa a querer agradar a Deus, você começa a se envolver com o reino de Deus. Nós estamos aqui, correndo até um certo risco, porque a pandemia ela está acontecendo ainda aqui no estado de Toyama, né? Nos últimos dias o nível de contaminação tem subido de uma maneira espantosa, mas nós decidimos sair da nossa casa, a equipe decidiu sair da sua casa para preparar um momento de adoração. A equipe de mídia decidiu sair da sua casa para preparar aqui um mecanismo onde você consiga ouvir essa mensagem em sua casa. Tudo isso é porque eles não querem me agradar. Eles não querem agradar o líder de louvor. Não. O nosso desejo unânime é agradar o Senhor. Então o Josué serviu com retidão, com reverência, com dedicação, porque ele desejava agradar o Deus que Moisés servia. E quando Moisés, então, ele é chamado para ser recolhido pelo Senhor, fica uma preocupação, sabe? Às vezes eu penso,
Se Deus me tirar desse lugar, quem vai pastorear esse lugar? E eu começo a pensar, tem que preparar alguém, tem que preparar alguém. Moisés, ele começou a pensar dessa mesma maneira, porque o povo não tinha entrado ainda na terra prometida. E ele começa a perguntar para Deus: Deus, quem que vai guiar o povo? E Deus então nomeia Josué. Só que antes disso, já tinha uma história de fidelidade. Josué foi um dos 12 homens que foram espiar a terra. Josué foi aquele que, junto com Caleb, se manteve firme e olhou para os adversários, olhou para aqueles gigantes que estavam na terra prometida e disse: se Deus se agradar de nós, eles serão como pão em nossa boca. Então somente sejamos fiéis ao Senhor. Depois disso, queridos, 40 anos é uma vida de fidelidade a Deus. Então é possível nós nos mantermos firmes, mas isso é um passo a cada dia, certo? Eu creio que Deus, ele estará levantando referenciais, Ele estará levantando vidas que sejam realmente luz, que sejam pessoas que venham assim manifestar a glória do Senhor por onde andarem. Mas muitas vezes isso começa a acontecer no anonimato. É quando você entra no seu quarto e fecha a tua porta. É quando você começa a correr do pecado. Ninguém está vendo. O pastor não está lá para ficar colocando para você: isso pode, isso não pode. Mas o Espírito que está dentro de você, o Espírito Santo, começa a sinalizar e você começa a ter um coração obediente. Josué 24, ele fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas não foi uma declaração vazia. Sabe, eu imagino que às vezes Deus tem se cansado de ouvir orações vazias. Às vezes Deus tem se cansado de ouvir canções vazias. Porque nós cantamos, nós oramos, nós fazemos proclamações, mas no momento que a gente precisa executar, a gente acaba não cumprindo aquilo. Amém? Abra isso comigo, o livro de Josué, no capítulo 1. Eu quero passar aqui 5 pontos que foram requisitos de Deus para Moisés. Ele se manteve firme no capítulo 24, porque em sua vida ele ouviu aqui no capítulo 1 as ordens de Deus e se manteve fiel a elas durante toda a sua vida. Josué, no capítulo 1, louvado seja Deus. Se você, querido, tem alguma causa para colocar diante do Senhor, alguma situação, nós vamos passar aqui depois do final dessa mensagem um momento de intercessão. Portanto, se você quer que a gente ore, né, pela sua vida, pela sua família, ou por alguma causa, por alguma vida que você ama e está precisando de oração, coloque aí no comentário que a equipe de mídia está fazendo as anotações e no final nós vamos orar todos juntos, amém? Então, os requisitos de Deus para Josué. Primeiro dele, leia comigo o versículo 6. Vamos ler, aliás, o versículo 1. Vamos começar do versículo 1 até o 5. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessarem o rio Jordão e entrarem na terra que lhe dou. E eu darei a vocês todo lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés, desde o deserto do Neguebe ao sul, até os montes do Líbano ao norte, desde o rio Eufrates a leste, até o mar Mediterrâneo a oeste, incluindo toda a terra dos hititas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir. Pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o deixarei e não o abandonarei.
Aqui Deus ele pega e ele faz a promessa para Josué. Ele fala: o meu servo é morto e agora você vai conduzir esse povo. Irmãos, olha a responsabilidade deste homem. Eu não sei se você já teve responsabilidade de conduzir a vida de alguém em algo. Sabe? Às vezes você é chefe de família, você já sabe do peso, do compromisso que é você carregar em seus lombos a sua esposa, os seus filhos, a sua família. Você que é mãe, você sabe da responsabilidade. Você que é líder, você sabe dessa responsabilidade. Agora você imagina toda uma nação. Irmãos, eram milhares de pessoas. E Josué ele teve essa incumbência. E Deus começa a fazer a promessa para ele, dizendo que ele era com Josué, que ele era com o povo de Israel. Mas o relacionamento, ele não deve ser cumprido apenas por uma parte. O relacionamento, ele sempre vai ter os compromissos dos dois lados. E Deus então começa a falar para Josué agora o que ele deve fazer, o que ele deve se preocupar e perseverar para que Deus cumpra sobre ele a vontade dele. Então o primeiro requisito é ser forte. Versículo 6, anote aí: seja forte. Irmãos, o reino de Deus não é para os fracos. Os fracos não conseguem entrar no reino de Deus. Talvez você pense assim: poxa, pastor, mas será que Deus não é injusto? Não, Deus não é injusto. Porque no momento que você reconhece a sua fraqueza e você coloca ela diante de Deus, o poder de Deus vem sobre você. A unção do Espírito Santo. A palavra unção, ela significa separação e capacitação, ok? Quando um rei, ele era ungido, ele estava sendo capacitado por Deus para exercer aquele domínio, para exercer aquele governo. Quando um profeta, ele era ungido, ele estava sendo capacitado por Deus para ser boca de Deus por onde ele passar. O Espírito que nos ungiu, o Espírito que nos unge, o Espírito Santo, é Ele que nos capacita. Então nós não podemos dizer: eu não sou forte, eu sou fraco. Nós não podemos afirmar: Senhor, eu não consigo ser forte. Não, meu querido, porque a nossa força não vem de nós, mas vem do Senhor. Se você se dobrar em fraqueza diante de Deus, você vai se levantar uma fortaleza no nome dEle. Amém? Pega essa palavra. Se você se dobrar em fraqueza diante de Deus, você se levantará uma fortaleza no nome dEle. Porque não vai ser na sua força, vai ser na força do Deus que habita em você. Segundo requisito de Deus, Deus falou para Moisés: seja corajoso. Amém? Versículo 6: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar aos seus antepassados. Por que é preciso ter coragem? Porque essa terra, ela estava habitada, sabe? Se Deus desse para eles uma herança de deserto, não teria moradores ali, com certeza. Mas lugar que é bom, tem habitação. E eles tinham que expulsar os inimigos. Eles tinham a certeza que Deus estava com eles, mas Deus alertou, falou: olha, eu não vou fazer sozinho. Você precisa ter coragem, porque você vai e eu vou te ajudar. Às vezes a gente ora, sabe, pedindo fortalecimento, pedindo coragem do Senhor, e a gente pega e cruza os braços e fala: não, agora Deus vai fazer tudo. Não, cara, Deus não vai fazer tudo. Deus vai fazer a parte que cabe a Ele, mas a parte que cabe a você, é você que tem que fazer. Por isso é preciso você ter coragem. Você sabia que o lugar que você está indo, que eu estou indo, que é o céu, a Canaã celestial, ela é um lugar habitado, é um lugar glorioso. E não só é um lugar que
ali tem habitação, mas é um lugar que tem também ex-moradores. Os demônios. Eu não sei se você entende isso, mas demônios, eles são anjos que caíram do céu. E anjos, eles não têm poder de se procriarem. Eles não conseguem se procriarem. A única pessoa que consegue criar anjos é Deus. Os demônios, então, quando eles caíram ali, foram expulsos do céu, eles se tornaram inimigo de Deus. E para tentar machucar o coração de Deus, eles tentam de todas as maneiras impedir que os filhos de Deus entrem naquele lugar que eles caíram. O problema dos demônios não é contra nós, não. O problema dos demônios é contra Deus. E essa ira que ele se levanta contra nós é porque simplesmente nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Irmãos, talvez você não consiga me machucar, sabe, como homem, como mulher. Mas você sabia que tem uma parte de mim que é muito vulnerável? Além da Luana, que é mulher, que já está com 20 anos, mas eu tenho um toquinho de gente lá. Como minha tia fala no Brasil, eu tenho um chaveirinho de 3 anos, que é tudo para nós também, assim como a Luana. E o que o diabo ele faz? Ele olha para Deus e fala, não, tocar em Deus é algo inacessível, não tem como. Mas existe partes de Deus na terra, que são os seus filhos, que pertencem a Deus. Então eu vou tocar neles, eu vou destruir eles, porque se eu destruir eles, eu vou machucar o coração de Deus. É por isso que nós precisamos ter coragem, porque nós temos um inimigo que caiu do lugar que nós vamos habitar, e ele está fazendo de tudo possível para te impedir de você ir para lá, morar lá. Há uma semelhança entre nós e Josué. Josué, eles estavam caminhando, como o Antigo Testamento é uma sombra daquilo que viria no Novo, eles estavam caminhando para uma terra prometida. Nós também estamos caminhando para uma terra prometida, mas não é uma terra nesta terra, é uma terra que está no reino dos céus, amém? Terceiro requisito de Deus para Josué, e que também, irmãos, é algo muito importante. Deus disse para ele: observe a palavra de Deus. A palavra de Deus é como uma bússola, certo? Você está acostumado com o sistema moderno de navegação. Você pega o GPS do seu smartphone, você coloca o GPS ali no seu carro, do navegador, que você sabia que todos esses equipamentos, eles seguiam através do norte. É uma bússola. A nossa bússola é a palavra de Deus. Quando o navegador ele está perdido, sabe, você entra em rua errada e você pede para ele: corrija minha rota, você não percebe, mas o satélite dele, ele busca onde está o norte, e a partir daquele lugar ele sabe, o norte está ali, e ele quer ir para o sul, então ele vai mandar você ir para trás. Mas se não tivesse o norte, nem navegar você conseguiria. Muitos têm naufragado na fé, têm andado em círculos, têm se perdido neste mundo, porque têm deixado de observar o norte que a palavra de Deus está orientando. Então observe a palavra de Deus. A palavra não é um livro que ela deve ficar armazenada em sua casa, em sua estante, pegando poeira, não. A palavra é um livro que deve ser lido e aplicado em sua vida diariamente. Não estou dizendo que você precisa ficar 6 horas lendo a Bíblia, 8 horas por dia lendo a Bíblia. Se você conseguir, se Deus te impulsionar para isso, se você tiver tempo para isso, faça.
vai ser glorioso. Mas mesmo que seja pouco, faça, porque é necessário para você. Versículo 7, aqui do capítulo 1. Somente seja forte e muito corajoso. Tome o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Amém? Aqui Josué já tinha em suas mãos esses 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco, que foi escrito por Moisés. E Deus falou para ele: a sua preocupação deve ser seguir, cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Nós queremos viver o reino de Deus, certo? Então nós precisamos ler o Evangelho. Nós precisamos buscar no Evangelho e colocar ele como um referencial em nossa vida, para ver o que em nossa vida não está parecido com o Evangelho. E precisamos mudar isso. Precisamos nos enquadrar com o Evangelho de Cristo. Não é o Evangelho, não é a palavra que ela tem que se enquadrar em nós. Nós não podemos pegar versículos isolados da Bíblia para tentar aprovar a nossa conduta em algo. Não. Nós temos que nos enquadrar dentro dela, com uma forma, tem que entrar certinho. A Bíblia é o nosso gabarito. Amém? Glória a Deus. Quarto ponto, e aqui também é importante: não basta começar bem, nós precisamos continuar bem. Nós precisamos continuar prosseguindo. Deus olha para Josué, fala: seja forte, seja corajoso, observe as leis, a palavra de Deus. E o quarto ponto: não te desvies. Irmãos, todos nós somos tentados a nos desviar do caminho. Mas pode ter certeza, desviar-se do caminho do Senhor não é um acidente. Desviar não é algo que você não consegue impedir com que isso aconteça. Porque se fosse assim, que Deus é esse que permitiria que uma tentação sobre-humana viesse sobre a sua vida? Desviar-se é algo opcional. É algo que o homem, ele toma decisão. Assim como ele toma a decisão de colocar os pés no caminho do Senhor, ele começa a olhar para o lado, começa a olhar para as coisas deste mundo e acaba então decidindo se afastar desse caminho. Então, se você quer ser fiel, você não pode se desviar. Sabe, queridos, você não pode jogar a toalha e deixar que o mundo entre novamente em sua vida, não. Você precisa se manter firme diante de Deus. Ainda no versículo 7, a parte B diz: não se desvie, nem para um lado, nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo que fizer. Você quer ser bem-sucedido? Amém? Na caminhada, quer ter êxito? Quer ter a aprovação de Deus? Quer ter o selo da aprovação do Senhor? Eu sonho com esse dia, que a gente entrar no céu e Jesus bater aquele selo: aprovado. Glória a Deus. Então vamos nos esforçar para não nos desviarmos. Amém? E o desvio é algo que não acontece repentino, viu? Assim como o pecado. Às vezes a pessoa olha e pensa: poxa, fulano saiu da igreja, já abandonou família, já abandonou a caminhada da fé, já está se apegando a vícios, se lançou no pecado. Não, meus queridos, as coisas não acontecem dessa maneira de repente. Pasme você, mas as pessoas começam a se desviar, sentando ainda na cadeira da igreja. Porque muitas vezes o coração está longe daqui. Jesus estava lidando com uma classe de pessoas, uma categoria de pessoas
que aos olhos da religião estava 100%. Mas Jesus, que conhece o coração deles, falava assim: vocês me louvam com os lábios, vocês adoram a Deus com os lábios, mas o coração de vocês está longe. É aí que começa o desvio. Portanto, se policie, sonde o seu coração. Se desejos latentes pelo pecado, pelas coisas deste mundo estiverem te assediando, é momento de você correr para a presença do Senhor e falar: Deus, isso não é normal, eu não aceito, eu não quero desejar essas coisas. E você vai começar uma luta. O seu espírito vai se levantar em valentia contra a sua alma e vai falar: calma lá, que aqui quem manda é Jesus. Minha alma, bendiga o nome do Senhor. Aleluias. Eu lembro de Davi, quando ele não estava bem consigo, a sua alma já estava praticamente entregue lá, caída. E ele então faz uma oração: bendiga a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. Um dia eu estava em uma sala da igreja. A gente ia para a igreja mais ou menos 5 horas da tarde no domingo, ali no Brasil. E a Michele fazia parte do Ministério de Adoração. A Luana era pequenininha. E nessa sala eu ficava ali orando, às vezes com o pastor, às vezes sozinho, porque às vezes ele buscava alguém. Aí a gente fazia um período de intercessão pelo culto. E eu lembro que um desses dias eu estava sozinho ali, e eu dobrei os joelhos e comecei a orar. Mas sabe, no dia que você não quer orar, tem dia, irmãos, que você fala: não, eu preciso orar, mas você não acha, sabe, palavras para falar. O seu corpo, a sua alma não quer estar naquele lugar. E eu lembro que eu tomei uma atitude de fé, e eu peguei a minha mão direita e eu coloquei sobre a minha cabeça e comecei a falar: bendiga a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Sabe, esse salmo, ele ficou latente em meu espírito, e eu comecei a fazer essa declaração. Irmãos, coisa de menos de 10 minutos eu já estava em lágrimas, sentindo a presença, a glória do Senhor. Às vezes nós erramos porque a nossa alma não quer adorar, a nossa carne não quer cultuar, a nossa carne não quer ser fiel, e a gente acaba cedendo para que não haja conflito. E tem que ter conflito dentro de nós, o Espírito tem que mandar. Amém? Então não se desvie. E o último ponto que ele disse está no versículo 9: não temas. Esta é minha ordem: seja forte e corajoso, não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Não temas. A Bíblia, ela está recheada de não temas. Não tema porque eu sou contigo. Não tema porque eu te ajudarei. Jesus, ele trouxe esse conforto para os seus discípulos, quando ele disse assim: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. A quem você vai temer se o Deus Todo-Poderoso estiver com você? Não tem motivo para temer, não tem razão para temer. Como nós comentamos aqui, essa terra que eles estavam entrando estava cheia de inimigos, homens fortes, cidades, sabe, que eram cidades fortificadas. Talvez tinha pequenos exércitos, guerreiros, e o povo estava amedrontado. Mas Josué, quando ele chegava perto dessas cidades, ele lembrava dessa palavra de Deus: não tenha medo, porque eu sou com você. Seja forte, seja corajoso. Então, se você quer servir a Deus de todo o coração, se você quer poder bater no peito e falar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, aqui está a receita.
Seja forte, seja corajoso, observe a palavra de Deus, não te desvie, custe o que custar, não te desvie, custe as amizades, custe o trabalho, custe, sabe, pessoas virarem as costas para você, mas vale agradar a Deus do que os homens. Queridos, eu estou sentindo em meu espírito de falar isso para você. Talvez você está aí como entre uma espada de dois gumes, ou você agrada os seus amigos, ou você agrada esse círculo que está à sua volta, ou você agrada a Deus. Se for para escolher, escolha agradar a Deus, porque mais vale agradar a Deus do que os homens, pois homem nenhum pode perdoar os seus pecados, homem nenhum pode te garantir salvação, e o seu Deus pode. Eu não estou dizendo para você ser inimigo das pessoas, não. Eu estou te dizendo para que em todas as escolhas que você precisar fazer, entre Deus e alguém, entre Deus e um grupo, entre Deus ou algo, escolha sempre Deus, como Josué escolheu. Capítulo 24, versículo 15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele disse: vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Amém? Portanto, seja forte e muito corajoso, porque o Senhor é contigo. Glória a Deus.